Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se está inscrito, pá, ative o sininho para receber as notificações e receber logo em primeira mão cada nova publicação por aqui, tá bom? Tem coisa que eu só vou comentar aqui na abertura bem rapidamente, mas não vou falar mais, nem nesse vídeo nem depois, que é com relação ao Daniel Alves e as suas últimas declarações. Tem coisa que se chama ingratidão. E o Daniel Alves tem mostrado isso repetidamente no São Paulo. Claro que tem a questão da dívida, do parcelamento, não sei nem se está sendo paga essa dívida ou não, mas por questão de caráter, o que ele anda falando, e não é de hoje, com relação ao São Paulo, não é uma coisa legal de se acompanhar, principalmente para um jogador tão vitorioso como ele. Não precisa disso, não precisa disso para ganhar manchete, ganhar destaque, e ele acabou falando coisas agressivas com relação ao São Paulo, mais uma vez. Vamos tocar o barco, bola que segue, Daniel Alves de um lado, Tricolor Paulista do outro. Aliás, falando no São Paulo, o time A ou o time B para esta quinta-feira contra o Everton do Chile, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Essa é uma grande dúvida. Vamos falar também do último dia de janela de transferências. Se esperava, algumas pessoas esperavam, eu já tinha dito aqui que essa transferência não ia acontecer. O zagueiro que o São Paulo chegou a sondar do Atlético Mineiro, o Igor Rabelo, a coisa não andou. Por outro lado, também do Atlético Mineiro, aquele volante que não deixou saudade em praticamente nenhum São Paulino, por conta daquele episódio com o Fernando Diniz. Lembra naquele campeonato brasileiro que o São Paulo estava disparado na ponta? Pois é, o Tietê foi embora em definitivo. Vamos falar sobre isso também, tá bom? A partir de agora, as notícias do Tricolor Paulista. Vamos lá. Não vamos falar mais da questão do Daniel Alves, já comentamos por aqui na abertura do vídeo. Vamos falar do zagueiro Igor Rabelo, que o São Paulo estava interessado, não é de hoje nem de ontem, quando se encerrou a janela de transferências aqui no mercado brasileiro. Pois é, o Igor Rabelo não vem mais. O que aconteceu? Ele tem 26 anos de idade, o São Paulo queria um empréstimo. O Galo aceitava só uma negociação em definitivo. Ele tem contrato até o final deste ano, ou seja, na metade desta temporada 2022, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, melhor esperar. Falando em Atlético Mineiro, lá estava emprestado o volante Tietê, que era do Tricolor Paulista, empréstimo até o 31 de maio. Ele já foi negociado. Ele foi vendido ao Botafogo do Rio de Janeiro, inclusive já saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira do Futebol, e ele não defende mais o Tricolor Paulista. Voltando à história do Igor Rabelo, o zagueiro, nos bastidores, eu já tinha dito aqui no vídeo anterior, não havia unanimidade para a contratação do zagueiro, não pela qualidade dele. Muita gente dentro do São Paulo, da cúpula diretiva do São Paulo, avaliava que seria um investimento alto para uma posição que o São Paulo já tem um investimento alto. Os salários de Miranda, de Arboleda, esses salários pesam bastante. Então, a coisa acabou não acontecendo. Em tempos de economia, e o Rogério Ceni falou recentemente, o São Paulo do ano passado para cá economizou na folha de pagamento 2 milhões de reais, então não dava para fazer um investimento deste tamanho para um setor que o São Paulo, de alguma maneira, já está servido. O São Paulo para, então, em 7 reforços para 2022. O último, aliás, já está regularizado, é o André Anderson, meio-campista que estava no futebol italiano. Ele já está regularizado e, de repente, pode fazer a sua estreia pelo São Paulo, não nesta quinta-feira contra o Everton pela Sul-Americana, mas no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele já treinou com o grupo e falou um pouquinho das suas características. Vamos lá! Eu gosto muito de jogar pelo meio, porém eu gosto de estar em campo, eu gosto de ajudar meus companheiros com assistência, com gol, correndo, marcando, se recompondo, e foi o que eu desenvolvi mais na Europa, né? Ele tem 22 anos de idade, vem por empréstimo para o time do São Paulo, e uma curiosidade, ele poderia ter sido formado na base do Tricolor Paulista em Cotia, poderia. Foi aprovado naquela peneira toda, muitos jogadores acabam reprovados e depois fazem sucesso. Não foi o caso dele. Ele foi aprovado no CT de Cotia, mas acabou optando para ir para Santos. Ele foi para Santos por uma questão particular. E agora
quis o destino que ele viesse para o Morumbi. Vamos lá, ele falou sobre isso também. Viver aquele ambiente já em Cotia, viver a proporção de um clube como o São Paulo foi algo, para mim, maravilhoso. Você sente aquela atmosfera, aquele peso, aquela responsabilidade. Para um jogador, aquele frio na barriga é o mais gostoso. De ficar em São Paulo ou ir para Santos, tomei a decisão mais por questão emotiva de estar do lado da minha família, da minha parentela, dos meus pais. Porém, tem muitas coisas que a gente não entende, né? E hoje eu estou aqui, graças a Deus. São essas voltas do destino. Foi para o Santos, foi para o futebol italiano e agora está no São Paulo. Ele está pronto e liberado para estrear e isso pode acontecer já a partir de domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, no Rio de Janeiro, à disposição do técnico Rogério Ceni. Antes de domingo tem esse confronto, esse duelo importante contra o Everton do Chile no Morumbi. Esse jogo que vai ser nesta quinta-feira, às 7h15 da noite. E aí a pergunta que fica, será que o Rogério Ceni vai com o time A ou com o time B? O time que sofreu, mas venceu o Ayacucho no Peru, 3-2, ou aquele time que voou na estreia contra o Atlético Paranaense no Morumbi? Analisar. Rogério Ceni tem dito isso exaustivamente e falou depois da vitória contra o Atlético Paranaense. Será que ele vai manter o time que venceu o Atlético? Será que vai poupar? Será que vai mesclar? Será que dá para manter o mesmo padrão de qualidade mudando o time A ou o time B? Diz aí, Rogério. Se trocar os 11 eu acho difícil por característica de jogadores. São diferentes os jogadores, né? Por exemplo, os zagueiros, se você jogar Diego, Léo e trocar os 4, Miranda, Arboleda, é diferente a velocidade de saída de jogo. O que dá é, por exemplo, Reinaldo tem uma construção boa como o Rafinha mais por trás e Igor Vinícius, por exemplo, tem um apoio mais ou menos equilibrado com o Wellington, né? Isso dá para você, mas a construção já é diferente, né? Então, por isso que você tem que analisar. O Luan conseguiu jogar 45 minutos, mas esse time do Everton é um time, na minha opinião, mais forte que o time do Ayacucho que nós enfrentamos. Eu acho que é um time bem mais competitivo, que vai gerar bem mais dificuldades. Por isso nós temos que analisar. O jogo do domingo também é um jogo muito difícil, muito importante para a gente. E nós vamos tentar pensar no time de domingo, no que nós podemos fazer, o que nós podemos. A única vantagem é que, como nós não temos viagem, independente de quem comece o jogo, os outros estarão juntos, quem não começar, para poder entrar durante o jogo. Mas, diferentemente do que foi que nós não levamos ninguém. Não, nós vamos tentar colocar os 23 que nós tivemos em melhor condição física para o jogo e tentar definir uma equipe, mas nós vamos ter mais opções de banco para esse jogo, porque não existe a viagem. A sequência do São Paulo é pesada. Nesta quinta-feira, um jogo em casa contra o Everton do Chile, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Uma vitória seria muito importante para o São Paulo disparar na liderança do seu grupo, só passa um para a próxima fase de cada grupo, ou você iria com aquele time diferente, com aquele time que passeou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense? O que você faria nesta quinta-feira? Você iria com o time que foi lá a Lima, no Peru, e venceu o Ayacucho, sofrido, 3-2? Eu vou relembrar o time para você. Thiago Volpi, Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Depois Luan, Andrés Colorado, Patrick, Rigoni, Marquinhos e Luciano. Esse foi o time que jogou em Lima na estreia na Sul-Americana. O time que estreou no Campeonato Brasileiro. Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Igor Gomes, Nicão e Alisson, Éder e Caleri. O que é que você faria? Iria com o time A ou o time B? Ou faria uma mescla do A mais o B para tirar um time bastante forte? O Rogério Ceni já disse que vai levar praticamente todos os jogadores que tiverem à disposição para essa partida. Vão ficar no banco porque não é viagem, é muito fácil de tê-los ali, lançar mão deles se precisar. Mas o que você faria para este duelo de quinta-feira? Deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário, seu palpite e vamos trocando ideias por aqui. Depois tem um novo vídeo para a gente continuar nessa parceria legal. Eu e você e eu, tá bom? Abraço para você, meu querido, minha querida. Beijo no coração e se prepare que vai chegar uma frente fria aqui no Sudeste brasileiro. Valeu, se proteja. Tchau.